Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Campeonato Brasileiro tá de volta, mas a rodada de estreia não foi muito boa para nós paulistas, não. O São Paulo empatou e o restante todo mundo perdeu. A gente vai te mostrar como é que foram todos esses jogos. Tem a estreia também do Novo Horizontino na Série C. E também vamos falar de adiamento de Copa América, de novo local da Copa América. E também a semana promete ser muito movimentada e a gente vai falar para você. E claro, participa com a gente aqui no nosso SBT Zap 18 991 437891. Senhoras e senhores, hoje é aniversário do homem que coloca a abertura desse programa sempre corretissimamente, que é o senhor Odílio. O tio Odílio tá fazendo, né? O tio não, o vô Odílio. Isso mesmo. Né? O homem que tem um museu na casa dele. Sei. Odílio, um abraço pra você. Parabéns, Salve para o Odílio. Parabéns pro Odilhão aí. Cá esteve, seja bem-vindo, boa Tudo tarde. bem, Marião? Boa tarde pra todo mundo de casa aí. Fim de semana meio ruim pra todo mundo, na verdade. Inclusive pra mim, que torci pro Manchester City na final da Liga dos Campeões e fiquei na saudade. O Chelsea foi muito melhor no jogo, venceu com muito mérito. O Manchester City é o Vasco com dinheiro? Pra Liga dos Campeões, acho que Eterno sim. vice? É o eterno vice. Pra Liga dos Campeões, Guardiola pode treinar o Palmeiras? Exclamação. Não sei. É difícil de saber. Mas o fato é que o City foi reconhecível no sábado, né? A gente vai mostrar o gol aqui e mostrar os lances, mas foi um negócio assim que não dá pra entender. A escalação que o Guardiola usou foi um absurdo. Vamos mostrar. Isso, boa. A gente começa falando do Santos. O Bahia foi fulminante, 7 minutos, resolveu o serviço, acabou com tudo, fez barba, cabelo e bigode. Vamos mostrar aqui 7 minutos, põe na tela. O Bahia marcou todos os gols no segundo tempo. O primeiro saiu com menos de 1 minuto. Pará cortou mal, Rossi cruzou e Tassiano completou para a rede. 1-0. 3 minutos depois, mais um. Rossi novamente arrancou pela direita, passou pelo marcador e cruzou para trás. Tassiano chegou de surpresa, pegou de primeira e marcou o segundo dele, 2-0. Aos 8, mais um. Jogada ensaiada de escanteio, Danielzinho levantou e Juninho completou de cabeça. Fim de jogo, Bahia 3-0 Santos. Meu Deus, é o Roberto Cavalo, técnico do Bahia? Me pareceu, não sei. E o dinizismo não deu certo? Por enquanto não, né? Vamos ver como ele vai evoluir esse time, mas a defesa do Santos é o problema e não antes do Diniz ainda, né? O Ariel Roland já estava capengando, com o Marcelo Teixeira até foi um pouquinho melhor, mas sofreu bastante. Desde quando o Veríssimo saiu, na verdade, né, Mário? Que o time do Santos sofre bastante para defender. Os laterais, principalmente, pecam demais. Nos jogos da Libertadores que a gente mostrou aqui no SBT Esporte, os gols e os lances, muito erro do Pará, muito erro do Felipe Jonathan. E ontem no sábado, na verdade, foi o jogo, foi mais uma amostra de que a defesa é o maior problema do Santos hoje. Eu acho que precisa melhorar muito. O Tassiano, que fez os 2 gols do Bahia, é um ótimo jogador. Acho que é legal ressaltar também que o Bahia teve méritos na vitória. Não foi só o Santos que não jogou bem. O Bahia jogou muito bem, construiu muito bem as chances. E agora é trabalhar, né? O Diniz ele tem pouco tempo aí para reverter, porque no Santos a pressão é igual nos outros times. O meio de campo do Bahia é muito legal, viu? Meio de campo bom, o time é bom. E esse Rossi foi campeão paulista aqui com o Ituano, lembra? Em cima do Santos. Vasco, Chapecoense, depois passou por outros clubes. É bem aquele jogador de ponta de campo bem rápido, né? Um bom jogador também. Interessante. Agora vamos de duelo de tricolores. São Paulo e Fluminense empataram no Morumbi. Thiago Volpi foi mega decisivo e salvou o tricolor paulista. Vamos pôr na tela. O São Paulo foi com o time titular contra o Fluminense e teve mais posse de bola durante o jogo, 71% contra 29%. Mas o Flu finalizou 5 vezes no gol, contra 3 do São Paulo. Só que não foi o suficiente para vencer Thiago Volpi. O tricolor carioca teve um pênalti aos 29 minutos. Nenê cobrou e Volpi defendeu. Ficou só isso mesmo, 0-0. São Paulo passou apertado com o Fluminense aí no segundo tempo. O Fluminense teve muito mais volume de jogo. O Fluminense é um time bom, né? Acho que hoje olhar para o Fluminense como um time médio, digamos assim, do Rio de Janeiro, que teve sorte ano passado, ficou em quinto no Brasileiro, acho que já passou essa fase, já é um time maduro, tem
ótimos jogadores, o próprio Nenê num momento muito bom da carreira, apesar de estar com mais de 40 anos, né? Tá jogando muito, Fred jogando muito. Então, assim, o time do Fluminense é um time difícil de jogar, é um time difícil. Eu acho que teve um lance no Rojas, que a gente até viu antes do programa aqui, que eu marcaria pênalti. Acho que teve um lance ali que ele foi derrubado na área e que ele ia sair, ele o goleiro ali num cruzamento, ele sofreu o pênalti. Mas, assim, olhar para a arbitragem também para justificar um resultado desse, acho que não é o correto, né? Olhando pro time de São Paulo, ele precisa melhorar mais, produzir mais, principalmente quando joga em casa tem que propor o jogo, Mário. Acho que o São Paulo precisa ser um pouquinho mais consistente quando precisa ser o time a atacar, né? E não só o time que joga ali no contra-ataque. Boa, é isso aí. Pantera, Dodô, tá tudo certo aí? Tudo bem? Então tá, posso continuar aqui? Gente, tomei um susto aqui com o Dodô. Ele correu arrumatando acelerado ali, né? Ô menino bom esse. Vamos lá, a gente teve duelo envolvendo os dois grandes clubes do Brasil hoje, né? Flamengo e Palmeiras. Cara, olha que primeira rodada do Campeonato Brasileiro legal. E foi um jogão, hein? Assisti o jogo os 90 minutos. Foi um jogo muito legal. E os dois goleiros trabalharam demais. Mas o Flamengo ficou com a vitória. Já não vamos comentar disso. Põe na tela. Jogo muito disputado, com lances de perigo para os dois lados. Mas o Flamengo foi mais eficiente e fez o gol da vitória aos 30 do segundo tempo. Bruno Henrique ganhou na esquerda, ligou o modo turbo e se livrou da marcação. Ele cruzou e o centroavante Pedro colocou para dentro. Fim de jogo, Flamengo 1-0 Palmeiras. Foi o melhor jogo da rodada, esse sem dúvida nenhuma, Palmeiras e Flamengo. Foi um jogo muito Destaque para o goleiro do Flamengo, que pegou muita bola, né? O Everton realmente é o número 1 do Brasil, fez muita defesa legal e o jogo foi muito legal. O jogo foi muito legal, divertido. Foi movimentado. Os dois melhores elencos do Brasil hoje, assim, né? A gente pode colocar ali uns que estão surgindo agora, o Atlético Mineiro, que tá bem, o próprio Inter, que ano passado foi muito bem também, tá tentando ali achar o melhor futebol, mas são os dois melhores elencos, não tem E um jogo de dois tempos, né? O primeiro tempo o Palmeiras dominou, amassou o Flamengo, e no segundo tempo o Flamengo pressionou demais. O Flamengo foi melhor. O Everton fez uma defesa numa cabeçada queima-roupa do Rodrigo Caio. Essa defesa foi incrível. Essa foi linda também, Diego Alves, uma baita defesa também. Foi um jogo muito legal, Mário. Como você falou, o Bruno Henrique atacando pelos lados o tempo inteiro, criando várias jogadas, o Palmeiras conseguindo também contra-atacar em alguns momentos. Achei que o Palmeiras ficou devendo muito no segundo tempo. O Palmeiras estava bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ficou devendo muito. Muito. E o Flamengo foi muito mais eficiente. Essa jogada do gol do Pedro é metade do gol do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique driblou 80%. Cruzou no pé do Pedro, o Pedro só empurrou a bola. Então, o Bruno Henrique é um baita jogador, né? Já há muito tempo, já que vem jogando demais. É aquele cara que ele pode ser aos 80 do segundo tempo, o jogo Essa acabando. jogada também foi crucial. Ele tem muita velocidade. Do Rony. Olha a defesa aqui. Isso é espetacular. O Rony ele não tem muita sorte quando não é Libertadores, né? Ele acaba não produz tanto como poderia, igual ele produz na Libertadores, que ele joga demais, né? Então o Palmeiras tem que rever algumas coisas. Achei que o Abel deu declarações ontem um pouco infelizes, como vem fazendo. Precisa se reciclar um pouco e entender que a pressão nos clubes grandes do Brasil elas vão existir sempre, né? Vão existir sempre, não adianta você. O futebol em qualquer lugar é igual, mas a cultura do futebol no Brasil é diferente da Europa. Ele tem que desligar a chavinha Europa e ligar a chavinha Brasil. O Brasil é completamente diferente da cultura do futebol. E não é uma coisa que acontece só com ele, né? O Rogério Ceni sofre uma pressão tremenda por estar no Flamengo. Principalmente por causa do Renato Gaúcho. Exato. Falam do Renato Gaúcho toda semana, que tem que estar lá e tudo mais. Treinador, o Mancini sofreu uma pressão absurda no Corinthians. No São Paulo, o Diniz, ano passado, pressão demais, não conseguiu render o que se esperava. Então, assim, é uma coisa que é normal no futebol. A gente não pode, eu acho que, criar individualidades, né? Você trabalhar num clube grande, você ganhar o salário que tem, se você não tiver a pressão de trabalhar, de buscar resultado, então não vira treinador, né? Eu acho assim. Eu acho que ele tem que saber lidar com essa questão, não só da imprensa, dos torcedores, que é o que tem irritado ele também, por ter perdido as finais. Tudo bem, foram jogos únicos, mas você treina um time grande é assim, cara. Infelizmente, tem que aceitar. Exatamente. Vamos pro WhatsApp. Põe na tela aí o nosso WhatsApp, o Samuel de Tabapuã. Boa tarde, meus amigos do SBT Esporte. Esse ano a Libertadores vai ser do Flamengo. Olha, Samuel, jogando como jogou essa primeira rodada,
poderemos ter, hein? É um dos times Opa, e tem um treinador acostumado a jogar Libertadores. Né? Mas vai ser uma das oitavas de final mais difíceis da Libertadores dos últimos tempos. Não, é complicado. Sorteio amanhã, a gente conta pra você depois. Vai ser bem difícil mesmo. Amanhã à noite, né, Rafa? Se eu não tô enganado. Tarde? Mudaram, né? Porque normalmente é à noite. Uma da tarde, dá pra gente mostrar. O Adilson de Prudente, Maricá, esse time do Santos pode almejar alguma coisa, mesmo com esses reforços? A gente tem que dar tempo ao tempo, Adilson. Eu acho que somente dando tempo ao tempo que a gente vai ver o que o Diniz vai produzir com essa molecada aí. Eu acho que é um time pra ficar meio de tabela. Acho que não dá pra almejar muita coisa como título nesse ano, não. Tem que dar um tempo também pro Diniz produzir. Mas é mais pro time assim, tentar se manter pra pensar num projeto a longo prazo, né? Eu acho que pensar em título agora também nem faz muito sentido. Exatamente. O Anderson de Pereira Barreto. Eu vou falar logo a verdade. Esse Silvinho aí não vai resolver nada. E o Corinthians vai brigar pra não cair. Não vamos para Libertadores de novo. Anderson, o Corinthians vai para Libertadores até 2025, meu filho. Tem que pagar conta. As 3 maiores contratações do Corinthians esse ano foi a empresa para fazer esmiuçar tudo que estava devendo. A outra que vai fazer a gestão. E a terceira foi um profissional para o marketing do Corinthians para que haja uma mudança. Não foi em campo. Então, assim, o Corinthians está começando nesse momento um trabalho de baixo para cima. E isso quer dizer que nós não teremos, provavelmente, contratações assim nesse ano. Acho que é a primeira vez na história que o Corinthians não contrata ninguém. Deve contratar depois do meio do ano. Parece que há uma previsão para fazer contratações pontuais. Sim. Alguns nomes ali só para tapar o buraco do que precisa depois de julho. Então vamos ver como vai ser, quais nomes vão buscar, né? Então assim, as grandes contratações foi esse escritório de advogados para administrar a crise. Então assim, não sonhe muito alto não. Vamos para o intervalo, a gente volta já. A gente fechou falando de Corinthians e a gente volta falando de Corinthians, estreia do Silvinho no comando do Timão e a derrota para o Atlético Goianiense. Aliás, é a pedra no sapato do Corinthians nas próximas 2 semanas. E o Vital, hein? Ô, louco, bicho, põe na tela aí. O gol da vitória do Atlético Goianiense saiu aos 44 do primeiro tempo. Boa jogada do Dragão. Tabelinha entre João Paulo e Zé Roberto. A bola voltou e o camisa 9 guardou de carrinho. O Corinthians ainda teve um pênalti no segundo tempo, mas Fernando Miguel defendeu a cobrança de Matheus Vital e o rebote também. Fim de jogo, Atlético Goianiense 1-0 Corinthians. Meu Deus, cara, mete a bica na bola, Matheus Vital, fala. Não, primeiro que o Corinthians estreou o segundo uniforme ontem, uniforme bem legal, por sinal, ficou bem bonito, mas não ajudou muito, né? E o Corinthians, contra o Atlético Goianiense, na Arena, perde direto, perdeu ano passado também. Você falou de pedra no sapato, a pedra no sapato já tem um tempo. Agora vai ter o confronto de Copa do Brasil, né, também. Mas o Corinthians fez um jogo muito aquém do que pode fazer. Muito aquém do que pode fazer. Para mim, o Silvinho escolheu mal a dupla de volantes. Eu acho que é injusto já voltou a ser 4-4-2. Voltou no 4-4-2. Tirou o Gemerson do time. O Piton já não subiu como subia no 3-5-2. Isso. Foi diferente. É um time diferente. Eu acho que tirar o esquema que estava dando certo é um erro, na minha visão. Mas o cara tá lá no dia a dia, né? Não tem como a gente criticar o cara no primeiro jogo, no primeiro trabalho. Ele tá treinando o time faz uma semana. Vamos esperar um pouco para avaliar o trabalho do Silvinho também. A gente, de repente, na próxima rodada consegue uma vitória boa aí. As coisas mudam. Eu acho que tem que esperar pelo menos... Eu gosto, Mário, de analisar pelo menos no primeiro mês, esperar para olhar o que ele pode trazer. Olha a sequência, Caio. Atlético Goianiense quarta-feira, Palmeiras domingo, Atlético Goianiense na outra quarta-feira. Tá bem o Silvinho. Pedreira, né? Pedreira. Mas é assim. Tá bem o Silvinho. É assim, jogar Série A, jogar Copa do Brasil é só pedreira, não tem o que fazer, não. O Corinthians vai ter que se superar, sim. E o gol do Zé Roberto, que era do Atlético Goianiense, que jogava no Mirassol ainda, né? Era atacante do Mirassol. É isso aí. E agora a gente vai mudar o foco, vamos pra Série C, né? Vamos falar dos times aqui da nossa região. O Novo Horizontino também estreou. Agora, jogando já a Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro, e vitória sobre o Figueira e 3 pontos garantidos. Vamos ver como é que foi o gol. O gol da vitória saiu aos 14 do primeiro tempo. Escanteio na área e Felipe Rodrigues subiu demais para cabecear. Na gaveta, bonito gol. Fim de jogo, Novo Horizontino 1-0 Figueirense.
Como é bom começar com vitória, hein? Nossa, bom demais. E contra um adversário que tem muita tradição, né? Jogando Série A, jogou Série B muito tempo também. Eu tava falando pro Rafa, o Mário, antes do programa, o Novo Horizontino é um time que tem que ficar muito de olho, que eu acho que vai muito bem na Série C. Manteve a base do Campeonato Paulista, tem Danielzinho, tem todos aqueles jogadores que fizeram o Campeonato Paulista muito bom ano passado, bom também esse ano. Não sofreu desmanche para jogar a competição, o que é muito difícil e o que é muito bom. Manteve o técnico. Manteve o técnico, renovou, a dupla de zaga é a mesma. Então, assim, muito legal mesmo. Acho que vai fazer um trabalho bem bacana. Vamos ficar de olho bastante aí no Tigre. Bom, ontem à noite a Conmebol decidiu suspender a realização da Copa América na Argentina. Autoridades do país vizinho pediram para que o evento não fosse realizado por conta da crise provocada pela Covid-19. A entidade emitiu este comunicado nas redes sociais, onde confirmava o adiamento preventivo da competição. Só que agora há pouco, absolutamente tudo mudou. A Conmebol emitiu outra nota e confirmou que se reuniu com o governo brasileiro e o país será a nova sede da competição, com as datas mantidas de 13 de junho a 10 de julho. É isso. Então, a Conmebol anunciou que a Copa América é aqui no Brasil. E a gente vai falar agora de Fórmula Indy, cara, e essa corrida sensacional. O piloto brasileiro, o Elinho Castro Neves, venceu a 105ª edição das 500 milhas de Indianápolis. É a 4ª vez que o Elinho ele conquista a prova de Fórmula Indy. É uma das corridas mais famosas do mundo. Aliás, embolsa $1 milhão ao vencedor e ainda toma um leitinho no final. Leitinho bom, daqueles bom. E ele se juntou aos pilotos Anthony Joseph Foyt, o Al Unser, que é o pai do Al Unser Jr., e o Rick Mears, que também conquistaram 4 vezes a prova de 500 milhas. E esses caras eram os maiores campeões. O evento contou com a presença de 135 mil pessoas que aplaudiram a prova de superação do brasileiro de 46 anos. Ele deve estar fisicamente destruído hoje, viu, Caio? Não, foi um absurdo. Ô, Mário, eu tava falando até pro Flávio Zani, que é um fã de automobilismo aqui que a gente tem aqui na casa. O maior conhecedor de automobilismo que é um cara aqui. Que manja muito de automobilismo, exatamente. Gosto de conversar muito com ele sobre o que eu aprendo muito. Eu disse pra ele, Flávio, eu assisti todas as corridas da Fórmula 1 nessa temporada e na temporada passada. Nenhuma eu fiquei tão empolgado quanto eu fiquei ontem assistindo a Indy 500. Porque, assim, foi uma corrida absurda do começo ao fim. Do começo ao fim, ultrapassagens. O Hélio Castro Neves foi muito bem. A equipe dele é uma equipe média. Ele saiu da Penske, que era uma equipe gigante, foi para uma equipe sem tradição. Ninguém acreditava muito que ele poderia vencer. E aí, Indianápolis é isso, né? Indianápolis dizem que a pista escolhe o vencedor. Ontem ele foi bem demais, conseguiu ali vencer nas últimas 2 voltas, ultrapassou ali o segundo colocado, que era o espanhol, e conseguiu uma vitória espetacular. 4 vezes campeão da Indy 500, o Hélio Castro Neves. Acho que é um dos principais pilotos aí da história do automobilismo brasileiro. É isso. Muito fora que já fizeram o Pix na conta dele. 1 milhão, filho. Eu tenho o Pix, tá de boa. Nosso conteúdo tá disponível para você no tela2.com.br. Terçou e a gente vai estar aqui de volta, tá bom? Grande beijo para vocês. Boa semana, a gente se fala. Tchau.